Estudos para concursos pro Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Daí lendo as coisas do título 3, que são os processos básicos do tribunal. Tem muita coisa. A gente já leu até o artigo 101, que basicamente fala dos remédios, do habeas corpus, dos remédios constitucionais, tipo habeas corpus, habeas data, mandato de instrução e mandato de segurança. Depois falou de coisas que, quando acontece conflito de interesses entre vários tribunais, né? Entre as juntas eleitorais e outras coisas. Daí quem é que tem que ir resolver, né? Os próprios tribunais. Daí também falou dos impedimentos e suspeições. E a coisa que tem que tirar disso é que aqui no artigo, no próprio regimento interno não tem nenhum artigo especificando as razões de impedimento e suspensões. Deve ser aplicadas as mesmas coisas do processo civil e do processo civil e criminal. Ou tem um regimento próprio dessas coisas, né? E outra coisa básica é que toda hora, todos os prazos dos coisas de impedimento, suspensão, resposta, criar um relator, um relato, nas autos, todas essas coisas praticamente são 3 dias. Por algum motivo é 3 dias tudo. Todos, de qualquer coisa que existir lá, nos trecos de impedimento e suspensão é 3 dias, por algum motivo. Agora, continuando do capítulo do registro de candidatura, mais primeira frase de motivação. Eu passei no curso do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, fui nomeado super rápido e melhorou muito a minha vida. Eu fui muito bem na prova do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e gabaritei regimento interno. O que é que eu estou estudando, né? Vamos lá. Do registro da candidatura, ela tá o capítulo do registro da candidatura, tem 2 artigos, 102 e 103. Serão registrados no tribunal as candidaturas a senador e respectivos suplentes, deputado federal, governador, vice-governador e deputado estadual, coisas do estado, né? Os pedidos de registro de candidatura serão processados nos termos e prazos fixados pela legislação eleitoral e pelas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e desse tribunal. Próximo capítulo, investigação judicial. Ela é o artigo 104, 105 e 106. Será dirigido ao Corregedor Regional Eleitoral o pedido de abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso de poder econômico ou do poder de autoridade ou utilização indevida de veículos ou meio de comunicação social em benefício de partido político ou de candidato a senador e seus suplentes. O governador, vice-governador, deputado federal ou deputado estadual. Todas as pessoas aí. O feito será processado na Secretaria Judiciária, observado o rito previsto na legislação vigente. 105. Advogado. A renovação de investigação judicial será distribuída livremente, exceto nas eleições estaduais em que será excluído o corregedor. Não entendi, na verdade. Capítulo da ação de impugnação de mandato eletivo. Impugnação de mandato eletivo. Isso está no artigo 107, 108, 109, 110, 111 e 112. O problema é que todos os artigos estão praticamente revogados e só tem um artigo nesse capítulo. Caberá ao tribunal o julgamento originário da ação de impugnação de mandato eletivo do governador, do vice-governador, do senador e seus suplentes, deputado federal e deputado estadual. Olha, deputado federal considerado bom, porque os deputados federais são escolhidos com base nos estados, né? Bom, basicamente todo mundo. Caberá ao tribunal o julgamento originário de todo mundo que os caras podem escolher fazer a candidatura, né? Deixar o cara se candidatar. Ou uma ação de impugnação. Daí um prazo aqui, proposta no prazo de decadência de 15 dias, contados da diplomação e instruída com provas contados da diplomação.
instruída com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou a fraude, né? Por que vai fazer uma ação de impugnação? Por causa de fraude, corrupção ou abuso de poder. Prazo de decadencial do prazo de 15 dias contados da diplomação. A verdade é que eu não entendo direito, eu não estou entendendo direito o que é prazo de decadencial de 15 dias, mas tem uma imagem na minha cabeça que é tipo assim. O diploma é quando o cara vira reeleito mesmo, ele foi eletivo, daí ele vira governador. Daí o que ele vai ganhar um diploma dizendo, esse cara aqui, ele é o governador. Eu acho que isso acontece para todos os outros caras também, né? Um de ganhar um diploma. Daí, contados o diploma aqui, quer dizer que depois que o cara foi eleito, vai começar o tribunal, se ele saber que tem casos de abuso de poder desse cara. Outra coisa, ele pode fazer essa ação de impugnação 15 dias depois do cara ser eleito. Mas isso também não faz sentido e faz sentido para mim. Na minha lógica da minha cabeça faz sentido, mas também não faz sentido para mim ser tão rápido, né? Bom, continuando, esquecendo de tudo que eu imaginei aqui, a tramitação da ação, impugnação e mandato eletivo obedecerá a um rito previsto nos artigos 3 e seguintes da Lei Complementar número 64 de número 64. Será que está nessa lei complementar? O processo ocorrerá em segredo de justiça, sendo público seu julgamento. A emenda de acordo, o acordão e a ata contendo o resultado do julgamento serão publicados. A emenda de acordão e a ata contendo o resultado do julgamento serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico, fazendo-se contar os nomes completos das partes. Os nomes completos das partes e dos seus advogados. 108 advogados, 109 advogados, 110 advogados, 111 advogados, 112 advogados. Tudo advogado, né? Capítulo da reclamação. Ela é do artigo 113 ao artigo 116A. O problema é que 113, 114, 115 estão tudo revogado. Vai, 116. Admitir-se a reclamação proposta pelo Procurador Regional Eleitoral ou pelas partes interessadas em qualquer causa pertinente à matéria eleitoral. Para o quê? 3 casos. Para preservar a competência do tribunal, a gente quer que as coisas sejam da nossa competência mesmo, pode admitir reclamação para isso. Também pode pedir reclamação para garantir a autoridade das decisões do tribunal e também pode garantir a reclamação para garantir a observância de acordão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas de acordão de incidente de demandas repetitivas. 116A. A reclamação será distribuída ao relator do processo principal sempre que possível e observará o que? No que couber, o que? Observará o rito previsto no Código Processual Penal. As coisas de rito são chatas. É tipo, o rito é a ordem de que os carinhos vão falar no processo, tá? Capítulo X e A. 11A. Da representação. O que é a representação? Na verdade, ela só está no artigo 116b mesmo. A representação foi incluída agora mesmo. Foi incluída numa emenda 16 aqui, um assento regimental 16. As representações previstas em lei, inclusive da Lei 9.504, sei lá de onde, e resoluções serão distribuídas por sorteio a um relator, observarão o rito previsto na legislação eleitoral, aplicando-se subsidiariamente o Código Processual Penal. Bom, já que falou, parece importante, eu vou pesquisar o que a lei diz, a Lei 9.504. No Planalto diz que a lei estabelece normas para a eleição. Ou seja, você está falando do Código Eleitoral, né?
Também não especifica nenhum artigo, só fala que as representações previstas no Código Eleitoral e as suas resoluções também são distribuídas por sorteio a um relator e observarão o rito previsto na legislação eleitoral, aplicando-se subsidiariamente o Código Processual Civil, né? Próximo da consulta, o que é isso? Está no artigo 116b, 116d e 116e. A consulta é o tribunal só conhecerá de consultas sobre matéria eleitoral formuladas em tese por autoridade pública ou partido político. Os únicos caras que podem pedir consulta é uma autoridade que seja pública ou partido político. Em tese, claro. Está escrito aqui em tese, não sei porquê. As consultas serão distribuídas a quem? A um relator. O tribunal recebe a consulta. Daí quem vai trabalhar no treco é o relator, entendeu? Evidenciada a ausência dos requisitantes previstos no caput, que é um cara público ou um cara político, poderá o relator indeferir liminarmente o processo de consulta. Ou seja, ele estava com uma falta do jeito que devia ser feito o processo, né? Olha, isso aqui nem tem um relator e o treco, meu, nada a ver a gente trabalhar com isso aqui, não. E daí ele pode relatar, ele pode desligar o treco. Ajeitar, né? Definir. O tribunal não conhecerá de consulta sobre casos concretos ou que possam vir ao seu conhecimento em processo regular, remetendo ao Tribunal Superior Eleitoral as que incidirem na esfera de sua competência. O relator poderá determinar que a Secretaria preste, no prazo de 10 dias, as informações constantes de seus assentamentos sobre a matéria objeto de consulta. 116e. Prestadas ou dispensadas informações da Secretaria, dar-se-á vista ao Procurador Regional Eleitoral para a emissão de parecer no prazo de 5 dias. 5 estrelas. 5 dias. Sendo que, após o relator, levará o feito à mesa para julgamento. Acho que eu não entendi o que eu acabei de ler, tá? Do recurso contra expedição de diploma. Capítulo do recurso de expedição contra expedição de diploma. Provavelmente vai começar agora os capítulos de um monte de recurso. O recurso contra expedição de diploma tá... você lembra que eu falei do diploma? Eu acho que é tipo, quando uma pessoa ela é eleita, ela ganha um diploma dizendo, olha, esse cara aqui é o governador, esse cara aqui é o prefeito, esse tipo de coisa. Bom, ela começa agora no artigo 116, 100F, G e G. Só tem esses dois artigos mesmo. Do recurso contra a expedição de diploma. O recurso contra a expedição de diploma aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador deverá ser interposta perante uma pessoa, que é o juiz eleitoral. Ele vai ver se cabe esse recurso de expedição contra o diploma. No tribunal distribuído o recurso e, independentemente de despacho, os autos serão remetidos à Procurador Regional Eleitoral para a emissão do parecer no prazo de 5 dias. Sendo arrolados testemunhas, observar-se-á o previsto no artigo 22.5 da Lei Complementar 64. Não sei o que está escrito nessa lei. Encerrada a dilação probatória, se houver, a Secretaria do Tribunal abrirá vista dos autos por 24 horas. 24 horas é o prazo de abertura dos autos, sucessivamente a quem? Ao recorrente, depois ao recorrido e, se for o caso, ao próprio Procurador Regional Eleitoral. Quem olha um de cada vez, qual é a fila? Primeiro o recorrente, depois o recorrido e depois o procurador, se for o caso. Para dizerem o quê? Para dizerem a respeito das justificações ou diligências desse recurso, certo? Só para comentar, novamente apareceu um prazo de 5 dias. E praticamente todas as coisinhas aqui, quase a maioria delas, dos prazos que aparecem aqui no regimento interno, é tudo de 5 dias. O único prazo meio que diferente é um prazos dos horários, que fala de horas e minutos, que são prazos do próprio processo, de pessoas falando, e um prazos de 3 dias, que aparecem para os remédios constitucionais, algum remédio constitucional que eu não lembro agora no momento. Voltando. Decorridos os prazos previstos no parágrafo 3, os autos serão conclusos ao relator para elaboração do quê? Do relatório. O relator faz relatório e o seu próprio voto também.
O recurso contra uma expedição de diploma aos cargos de governador, vice-governador, senador e seus suplentes, deputado federal e deputado estadual. Você viu que o primeiro era dos carinhas do nível municipal, agora são dos caras do nível estadual e federal. Esse recurso contra esse diploma deverá ser interposto perante o tribunal e será distribuído ao presidente. Sacou que no primeiro era com cara o juiz eleitoral. O juiz eleitoral pode ser um cara do próprio da própria junta eleitoral lá do próprio município, sacou? Tipo, o cara que foi o cara da junta eleitoral ou do setor eleitoral que tem um prefeito sendo julgado, foi pedido um recurso para não darem o diploma dele, entendeu? Daí o próprio juiz vai lá e joga outra coisa, não precisa mandar pro regional. Mas, no caso aqui, desses caras aqui que são estaduais, para quem que vai, né? Obviamente, aqui pro regional, que é o eleitoral, regional estadual. Voltando, parágrafos. Independentemente da despacho, a Secretaria certificará a data em que o recorrido foi diplomado e o intimará para que ofereça umas contratações no prazo de 3 dias. Olha, aparecendo no prazo de 3 dias de novo. Se as contratações vierem acompanhadas de novos documentos, a Secretaria dará vista nos autos do recorrente para manifestação no prazo de 48 horas, 2 dias. Fim dos seus prazos previstos no parágrafo 1 e 2, os PAU, que são de 3 dias e 2 dias, os autos serão remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, acabou o tempo. Para quem vai pro chefinho. Não sei porquê. Próximo capítulo, das prestações de contas anuais e de campanha eleitoral. Prestações de contas anuais, que é importantíssimo para ver se os caras não estão roubando dinheiro. E a campanha eleitoral. Ela está no artigo 106H, só isso mesmo. O processamento e julgamento das prestações de contas anuais dos órgãos de direção estadual dos partidos políticos, bem como das prestações de contas de campanha eleitoral daqueles ED candidatos aos cargos de governador, vice-governador, senador e seus suplentes, deputado federal e deputado estadual, observará o quê? Observará o quanto previsto na legislação eleitoral e nas instruções do Tribunal Superior Eleitoral. Não. Ah, entendi. Tipo, tem uma quantidade que ela tá escrita em lei, basicamente, quanto que os caras podem gastar nesse tipo de contas, né? No caso aqui, prestações de contas anuais. Daí tá previsto, essas coisas vão estar escritas numa própria lei, para estar certinho, certinho. Daí quanto observará o quanto previsto na legislação eleitoral. Ou seja, numa própria legislação eleitoral tá falando como que eles têm que prestar as contas e quanto eles têm que gastar. E tá lá, diz que tá aí, elas têm que observar sempre esses gastos. E nas instruções do Tribunal Superior Eleitoral também. Parágrafo único, o Tribunal poderá, de forma complementar, expedir atos normativos sobre a matéria também. E assim acaba. Capítulo E, das ações de justificação de desfilação. Justificação de desfilação. Justificação de desfilação partidária e de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária sem justa causa. Perda de cargo eletivo por desfiliação partidária sem justa causa. E só para comentar, eu não tenho a menor ideia do que eu acabei de ler e nem na minha cabeça também não está criando uma relação aqui de ideias sobre o que é isso. Isso só tem um artigo novamente, o 116L. As ações de justificação de desfiliação partidária e de perda de mandato por desfiliação. Agora eu consegui entender. Ou seja, é quando os caras querem sair dos próprios partidos. Sacou? Bom, voltando. Para desfiliação partidária sem justa causa, nos casos previstos em lei, observarão o procedimento estabelecido em resolução do Tribunal Superior Eleitoral e subsidiariamente das normas do Código Processual Penal, quer dizer, processual civil. Ou seja, basicamente é que só está falando, olha, a gente, se você quer se desfiliar, tem que seguir as regrinhas que o chefe, as regrinhas que estão na resolução, só isso. E subsidiariamente ao regras de desfiliação do processo civil. Tá. Publicado o acordão que julgou procedente a ação de perda de mandato eletivo do vereador, a Secretaria comunicará
imediatamente ao cartório eleitoral competente para as providências cabíveis, em se tratando de deputado estadual, aguardar-se-á o trânsito em julgado de decisão, salvo determinação judicial em contrário. Do incidente de resolução de demandas repetitivas. Capítulo desse incidente de resolução de demandas repetitivas. Dá para entender com só o nome, né? Coisas que foram pedidas demais. Vamos ver o que é. Está no artigo CJKL 3. JKL. Tem 3. Só tem 3 artigos mesmo. É cabível a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas referentes ao quê? A matéria eleitoral, claro, porque a gente é um tribunal eleitoral, que será processado e julgado nos termos do Código de Processo Civil e desse regimento. Não falou nada, né? A distribuição do incidente será feita ao mesmo relator da ação ou recurso em tramitação no tribunal. E nas demais casos será livre, ressalvadas as hipóteses de prevenção. Ou seja, tem casos em que esse treco repetido vai provocar o mesmo relator e casos que não vão. A admissibilidade do incidente, seu julgamento ou revisão da tese jurídica far-se-á pelo voto da maioria absoluta dos membros da Corte. Os caras querem admitir que teve um julgamento de revisão em tese judiciária. Eu não entendi o que eu acabei de ler, tá? A investigação criminal e de notificação de notícia de crime. Elas são no artigo 116M e 116N e tem bastante inciso, né? O em 116O, 116P, 116Q, não tem muita coisa advogada isso aqui. Esse aqui dá 2 páginas de conteúdo aqui. Investigação criminal e notícia de crime. A primeira remessa do inquérito será dirigida ao tribunal para a autuação no sistema eletrônico de processos e distribuição a um relator. Após os autos serão encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral de ofício pela Secretaria Judiciária, exceto nas hipóteses dos artigos 116 N e 116 ó, que está tudo aqui nesse mesmo capítulo. Os autos de inquérito concluídos ou que contiverem requerimento exclusivamente da prorrogação de prazo para sua conclusão, anteriormente autuados e distribuídos na forma do caput, tramitarão diretamente entre Polícia Judiciária e a Procuradoria Regional Eleitoral, ressalvadas as hipóteses do artigo 16 NIO. E aqui começa o N. Serão sempre submetidos ao relator. O que vai para o relator? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 coisas vão lá sempre para o relator. Os requerimentos de prorrogação de prazo para a conclusão do inquérito em que estiver vigente prisão cautelar, as comunicações de prisão em flagrante efetuadas ou qualquer outra forma de constrição aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, as representações da autoridade policial ou os requerimentos do Procurador Regional Eleitoral para a decretação de prisões cautelares, medidas constritivas ou de natureza cautelatória. Os oferecimentos de denúncia pelo Procurador Regional Eleitoral e de queixas de subsidiárias pelo ofendido ao seu representante. Os requerimentos de declaração de extinção de punibilidade com fulcro em qualquer das hipóteses previstas em lei. Os oferecimentos de transação penal. Os pedidos de relaxamento de prisão em flagrante, de concessão de liberdade provisória e as demais matérias estritamente reservadas à competência jurisdicional na fase de investigação. Todas essas 8 coisas serão sempre submetidas ao relator. E agora o que ficou falando várias vezes, nos 2 artigos anteriores, quando no curso de investigação houver indício de uma prática, de que? Por parte do juiz eleitoral, do que? De um crime eleitoral, ou de um crime comum que lhe for conexo a esse juiz eleitoral, ou ao crime eleitoral, a autoridade policial remeterá os respectivos autos ao tribunal, a fim de que prossiga na investigação. Ou seja, tem alguma coisa criminal, ou teve algum crime eleitoral, né? Porque esse capítulo é basicamente a coisa de crime eleitoral, né? Eles descobriram outro crime, né? Então,
que faz? Basicamente, chama a polícia para eles ajudarem ou participarem do processo. No tribunal, as meras comunicações das autoridades policiais sobre a instauração de um inquérito policial e outros procedimentos investigatórios não serão autuadas e deverão ser encaminhadas ao presidente. Ou seja, tipo, mesmo que os policiais querem, eles não podem falar e pedir os procedimentos investigatórios. Eles têm que sempre passar pelo tribunal para o presidente do tribunal para começar isso aí. O recebimento pelo presidente das comunicações previstas no caput não enseja o que? Prevenção. Eu não sei o que significa isso. 116 que toda pessoa que tiver conhecimento da prática de crime eleitoral ou crime comum conexo de competência originária do próprio Tribunal Regional Eleitoral poderá apresentar notícia por escrito, fornecendo as informações que o cara sabia, né? Sobre o fato e a autoria, indicando o tempo, ou lugar e os elementos de convicção que o cara estava fazendo um crime. Parágrafo único. As notícias de crime serão dirigidas ao presidente e não ensejam prevenção também. E assim termina finalmente esses capítulos extras aí, todos esses incisos, letras que vão até o que, meu? O próximo capítulo é sobre ação penal de competência originária do tribunal. Ela vai do artigo 117 até o artigo 125A. Eu vou terminar só com o vídeo com esse cara aqui. Nas ações penais de competência originária do tribunal serão observadas as disposições da Lei 8.038, de 28 de maio de 1990, na forma do disposto da Lei 8.658, aplicando-se no que couber as leis 90.099. Tantas leis, né? O interrogatório do réu ocorrerá ao final da instrução, aplicando-se subsidiariamente os demais dispositivos do Código do Processo Penal. A denúncia ou a queixa subsidiária será dirigida ao tribunal, devendo ser representada nos autos do inquérito ou peça instrutória já registrada no sistema eletrônico de processos. Na hipótese de a denúncia ou queixa subsidiária ter como base inquérito ou outro expediente físico ou ainda documento digital não constante do sistema de processo eletrônico, o autor da ação penal deverá protocolar um novo processo digital, providenciando a juntada de todos os documentos instrutórios. 119 revogado, 120 revogado, 121 revogado, 123 revogado e 122 revogado, 124. Nomear-se-á. Nomear-se-á. Defensor ad hoc. C. Regularmente intimado, o advogado constituído pelo acusado ou anteriormente nomeado não comparecer. O cara não apareceu, é nomeado um defensor ad hoc. Agora que falou de caras não vão aparecendo e ad hocs, eu estou entendendo que esse cara aqui é um defensor ativo, sacou? É um cara que é automático, que não pode ter ação no processo sem defensor, sacou? Então tem que vir um defensor automático. Nomeado não comparecer à sessão de julgamento final de ação penal, adiando-se, em caso de requerimento, do novo defensor. 125 advogado e 125A, para terminar, o membro sorteado será relator da ação penal originária, salvo se houver votado pela absolvição sumária, e caso em que será substituído pelo prolator do primeiro voto vencedor. Próximo capítulo da revisão criminal. Mas terminando aqui. Boom! Bons estudos.